Fala aí, pessoal, tudo bem? Moraes aqui. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre os derivativos, assunto importante para quem deseja proteger os seus ativos ou apenas especular no mercado financeiro. Então, o que são os derivativos? Derivativos são ativos financeiros que estão vinculados a outros ativos, como ações, o dólar ou o café. E os seus preços estão relacionados ao ativo de referência, sendo também um contrato financeiro entre duas partes. Os investidores acordam condições referentes a preço e quantidade de compra e venda de um ativo e determinam um prazo futuro para a sua liquidação. Então, por exemplo, quando o investidor adquire um derivativo de ações, ele não está comprando as ações em si, mas apenas o direito de comprar aquelas ações a um determinado valor estabelecido no contrato. Apenas quando o contrato for executado no futuro é que a pessoa poderá adquirir as ações definidas no contrato. Existem 4 categorias principais de derivativos: derivativos de ações, derivativos financeiros, derivativos agropecuários e derivativos de energia e climáticos. Os derivativos de ações negociam papéis de empresas listadas na bolsa. Os derivativos financeiros negociam taxas e índices financeiros como taxa de juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, índice de ações e outros mais. Os derivativos agropecuários negociam commodities agrícolas como café, boi, milho, soja e outras mais. Os derivativos de energias e climáticos negociam energia elétrica, gás natural, créditos de carbonos e outros mais. Os derivativos são negociados no mercado financeiro com as seguintes finalidades: hedge, que é proteção. Então, suponha que uma empresa utilize o milho na composição dos seus produtos. Se o preço do milho subir, o custo daquela empresa também irá aumentar. Então, a empresa poderá fazer uso de derivativos para se proteger da variação do preço do milho, utilizando, por exemplo, um contrato de compra futura a um preço determinado. Se o preço do milho subir, ela tem um valor garantido em contrato, podendo comprar o milho no valor que foi determinado. Alavancagem. Os derivativos têm grande poder de alavancagem. Por exemplo, ao manter uma posição em derivativos, a corretora vai exigir do investidor, no início, apenas uma margem de garantia ajustadas, ficando a liquidação total apenas no final do contrato. Especulação. O especulador, motivado pela possibilidade de ganhos financeiros, tem um papel importante no mercado, assumindo os riscos das variações de preços. Arbitragem. Quem atua com arbitragem pode utilizar os derivativos financeiros para comprar e vender ativos em bolsas de diferentes países ou de mercados variados e lucrar com as variações de preços. Existem 4 tipos de derivativos negociados na Bolsa de Valores: mercado a termo, mercado futuro, opções e swaps. Mercado a termo. O comprador ou vendedor do contrato a termo se compromete a comprar ou vender certa quantidade de mercadoria ou ativo financeiro por um preço fixado para liquidação em data futura. O contrato a termo é liquidado integralmente no seu vencimento, não havendo possibilidade de saída antecipada da posição. E esses contratos são negociados normalmente no mercado de balcão da Bolsa de Valores. Contrato futuro. O contrato futuro é uma evolução do contrato a termo, pois nenhum participante precisa carregar a sua posição até a data do vencimento, podendo encerrá-la a qualquer momento. O comprador ou vendedor do contrato futuro se compromete a comprar ou vender certa quantidade de mercadoria ou ativo financeiro para liquidação
em uma data futura. Por exemplo, o investidor que deseja adquirir uma certa quantidade de ações para recebê-las em uma data futura, deverá achar outro investidor que também deseja vender ações para entrega em uma data futura. O preço é negociado entre as partes e o negócio é fechado como uma operação de mercado futuro. Como os participantes podem entrar e sair do mercado a qualquer momento, os futuros se tornam muito importantes em face da sua liquidez. Margem de garantia. As operações no mercado futuro exigem uma margem de garantia necessária para a cobertura dos compromissos assumidos pelos participantes do mercado. Contrato de opções. Opções são o direito de comprar ou vender certa quantidade de mercadoria ou ativo financeiro para exercer esse direito em uma data futura, com preço e prazo fixados. Conceito dos contratos de opções. Ativo objeto é o bem, mercadoria ou ativo financeiro que está sendo negociado. Titular é o comprador da opção. É aquele que adquire os direitos de compra ou venda. Lançador é o vendedor da opção. É aquele que cede os direitos ao titular, assumindo a obrigação de comprar ou vender o objeto da opção. Prêmio é o valor pago pelo titular ao lançador da opção para obter o direito de comprar ou vender o objeto da opção. Preço de exercício é o preço pelo qual o titular pode exercer o seu direito estabelecido na opção. Data de exercício, último dia pelo qual o titular pode exercer o seu direito de comprar ou vender, também conhecido como data de vencimento da opção. Tipo de opções. Opção de compra ou call. O titular adquire o direito de comprar o ativo objeto pelo preço de exercício e na data de exercício da opção. Opção de venda ou put. O titular adquire o direito de vender o ativo objeto pelo preço de exercício e na data de exercício da opção. Modelo de opções. Modelo americano. A opção pode ser exercida a qualquer momento até a data de vencimento estabelecida na opção. Modelo europeu. A opção pode ser exercida somente na data de vencimento definida na opção. Característica das opções. Quando você compra uma opção, você adquire um direito. Porém, você não é obrigado a exercer esse direito. Por exemplo, se você é um produtor de milho e estima colher 1.000 sacas daqui a 60 dias, e atualmente o valor da saca custa R$ 60, com receio do valor da saca de milho cair na época da colheita, você compra uma opção de venda atrelada a esse preço para daqui a 2 meses. Ou seja, você adquire o direito de vender a saca de milho a R$ 60. Quando o milho estiver disponível para venda, você verificará o preço da saca de milho no mercado à vista. Se ele estiver sendo negociado abaixo dos R$ 60, você provavelmente reivindicará o seu direito de venda a R$ 60. Contudo, caso o preço esteja acima dos R$ 60, o mais provável é que você não exerça o seu direito de opção, preferindo vender as sacas de milho no mercado à vista e obter mais lucros sobre a sua produção. Contrato de swap. Swap significa troca, ou seja, ao fazer uso de um contrato de swap, as contrapartes trocam fluxo de caixa com base em prazo e valor de referência. Os swaps são contratos não padronizados e negociados no mercado de balcão da Bolsa de Valores. Tipos de swap. Swap de taxa de juro. Contrato em que as contrapartes trocam indexadores associados aos seus ativos ou passivos. Swap de moeda. Contrato em que se troca o principal e os juros em uma moeda pelo principal e os juros em outra moeda. Swap de índices. Contrato em que se trocam os fluxos associados a um índice de preço, como o IGPM ou IPCA, ou o índice de ações, como
Ibovespa ou IBRX. Swap de commodities. Contrato por meio do qual duas instituições trocam fluxos associados à variação das cotações das commodities. Por serem negociadas no balcão, não existe a possibilidade de transferência da posição para outro participante, o que obriga o agente a carregá-la até o seu vencimento. A liquidação é essencialmente financeira e é executada pela diferença de fluxo no vencimento dos contratos. Então é isso, pessoal. Esta foi a quinta aula do curso da Introdução ao Mercado Financeiro. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Caso tenha dúvida sobre esse assunto, deixe aí nos comentários para que possamos interagir e sanar essas questões. Contribua para esse projeto. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que também querem se tornar investidores. Conheça a estratégia Serente na plataforma Osmo Investimentos. Você não faz ideia de como é essa estratégia de longo prazo. Forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.